Voltando, pessoal, vamos lá? Bebeu água aí, café, descansou? Vamos lá. Tá. A gente falou que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente, tá? Terceiro elemento, aqui, C. Para salvar direito próprio, para salvar direito próprio ou alheio. Gente, aqui é o seguinte, você pode alegar estágio de necessidade para salvaguardar o seu direito ou o direito também de outrem, tá? Então, você pode alegar estágio de necessidade para salvar o direito próprio ou o direito de outrem. O que é a questão aqui? Necessita de consentimento? Não. Prevalece na doutrina que não necessita do consentimento do titular do direito. Então é o seguinte, tá? Vamos lá. Então tá, você pode para salvar estágio de necessidade própria ou estágio de necessidade de terceiro. Como funciona isso? Estágio de necessidade própria, você está numa situação de perigo e para salvaguardar dessa situação de perigo, você não vê outra opção que não sacrificar o direito do outro, para salvar direito próprio. Isso é estado de necessidade próprio. O que é o tal do estado de necessidade de terceiro? É quando é um terceiro que está numa situação de perigo e você, não vendo outra alternativa nesse conflito entre direitos do terceiro e de outrem, você, para salvaguardar o direito de outrem, você acaba violando o direito de uma terceira ou de uma outra pessoa. Então, o estado de necessidade de terceiro é quando você tutela, você atua na proteção não de direito próprio, mas de direito de outrem. Pode estar de necessidade de terceiro? Pode sim, estado de necessidade de terceiro, tá? Você pode sacrificar um bem de uma outra pessoa para salvaguardar um bem jurídico de terceira pessoa? Pode. Então é admitido. Você pode salvar direito próprio, estágio de necessidade própria. Você pode salvar direito de terceiro, estágio de necessidade de terceiros, tá? Pessoa precisa do consentimento dessa outra pessoa? Não. Prevalece na doutrina que não precisa do consentimento dessa outra pessoa. Então, para você atuar na tutela desse direito de outra pessoa que está em situação de conflito, está em situação de perigo, você para protegê-lo, você precisa de consentimento dessa outra pessoa? Não. Estágio de necessidade de terceiro prevalece na doutrina que não necessita do consentimento do outrem, do consentimento do terceiro, do consentimento do titular do bem a ser protegido. Pegou? Tá. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Professor, onde você achou essa inexistência do dever legal de enfrentar o perigo? Professor, de onde a gente tira essa inexistência do dever legal do perigo? Da literalidade da lei. Olha aqui, artigo 24, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, olha a importância da literalidade da lei. De onde a gente tira aqui, ó, inexistência de dever legal de enfrentar o perigo? Artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza. Professor, como funciona essa questão aí de ter que enfrentar o perigo? Eu tenho que ser um super-herói? Eu tenho que enfrentar situações em que é impossível se enfrentar o perigo? Não, senhores. É o seguinte, você deve enfrentar o perigo desde que seja possível se encarar essa situação de perigo, tá? Você não tem que bancar o super-herói e encarar uma situação que um perigo, que ele é inevitável, que ele é insuperável, não. Esse estágio de necessidade, ele não existe para quem tem um dever legal de enfrentar o perigo. Perfeito. Quem tem que enfrentar, tal, que são aqueles que estão na lei lá, que tem que enfrentar o perigo, tá? Então, beleza. Então, esse dever de enfrentar o perigo, como que ele funciona? Ele é um dever absoluto? Não. Você tem que enfrentar o perigo, quem tem esse dever legal de enfrentar o perigo, tá, ele não pode alegar estado de necessidade, mas desde que seja um perigo enfrentável, desde que seja possível enfrentar essa situação de perigo, tá? Cuidado com essa observação aqui. Beleza. 5, ou é, né? Inevitabilidade do comportamento lesivo.
Gente, o que é essa tal de inevitabilidade do comportamento lesivo? É o seguinte, o estágio de necessidade diferencia da legítima defesa nesse ponto. O estágio de necessidade, ele pressupõe que não exista outra alternativa senão que não seja sacrificar o direito de outra pessoa. Então, o estágio de necessidade, como ele lida com a situação que você está numa situação de perigo, e essa situação de perigo, ela coloca em conflito, dois direitos legítimos. Então, o que é o estágio de necessidade? É quando alguém, para salvaguardar-se direito próprio ou direito de outrem, ele se vê numa situação de perigo em que o direito dele está em conflito com o direito do outrem. E aí, ele vai ter que, para salvaguardar o direito dele, sacrificar o direito do outrem. Mas entenda, os dois direitos são legítimos. Então, é o seguinte, no estágio de necessidade, tem que existir a inevitabilidade do comportamento lesivo. O que isso quer dizer? Você só vai sacrificar o direito do outrem para garantir o seu quando for um sacrifício inevitável, quando não restar outra alternativa, tranquilo? Então você só vai sacrificar o direito de outrem para garantir o seu nessa situação de perigo, tendo em conta que os dois direitos são tutelados, são dois direitos legítimos, você só vai sacrificar o do outro para garantir o seu quando não houver outra opção, quando houver inevitabilidade do comportamento lesivo. Ó, pessoal, não tinha jeito, nós dois lá, éramos dois náufragos em alto mar, só tinha eu e esse outro indivíduo e um colete salva-vidas. A gente não sabia quantos dias a gente ia ficar ali à deriva, não. Aí o que eu fiz? Um colete salva-vidas, o que eu tive que fazer? Matei o outro indivíduo que estava lá e peguei o colete salva-vidas, fiquei lá 2 dias à deriva, 20 horas à deriva, depois de 20 horas me resgataram. Você atuou em que? Estágio de necessidade. Senhores, nessa situação tinha alguma outra opção? Não tinha. O comportamento lesivo era inevitável. Não existia outra opção que não sacrificar esse direito desse terceiro, tá? Mas você só pode sacrificar o direito do outro quando for inevitável esse sacrifício. Professor, tinha uma alternativa mais simples, eu podia fugir do perigo sem sacrificar o direito do outro. Então você tem que fazer o quê? Fugir do perigo sem sacrificar o direito do outro. Você só vai sacrificar o direito do outro quando não houver mais opção. Entendeu? O comportamento de sacrificar o direito do outro, ele é em último caso. Não tem opção, sacrifica o do outro. Professor, tinha opções, então você opte pela via que não sacrifica direito alheio. Tranquilo? Então tem que haver inevitabilidade do comportamento lesivo. E a última, por fim, é a exigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. A 6, né, ou F. Exigibilidade do sacrifício do interesse exigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. Tá, o que é isso aqui? É o seguinte, essa tal de exigibilidade do sacrifício do perdão, senhores. Por isso que eu tô confundindo aqui, já estou cansado. Inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. Tá, senhores, o que é isso? Dentro dessa inexigibilidade, tá? Acabou que eu me tive uma pequena displicência aqui, tá? É inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. Professor, o que é isso? É o seguinte, nessa situação de perigo, está em conflito dois direitos legítimos, tá? Então, estão em conflito dois direitos legítimos, tá? Nessa situação, não pode ser exigível que você sacrifique o seu direito. Então, você só vai atuar em estágio de necessidade quando é inexigível o sacrifício do direito seu que está sendo ameaçado. Professor, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é o seguinte, você só pode atuar em estágio de necessidade quando você for proteger um bem de valor igual ou superior ao que irá ser sacrificado. Por exemplo, você, para proteger a sua vida, que é um bem superior, você destrói o patrimônio, que é um bem inferior. Está em estágio de necessidade? Tá. Você, para proteger o seu patrimônio, destrói o patrimônio de outrem. Igualdade. Estágio de necessidade? Sim. Agora concentra. Você, para proteger o seu patrimônio, mata alguém. Vida versus patrimônio. Isso é estágio de necessidade?
Cuidado com isso aqui. Para você estar resguardado pelo estado de necessidade, tem que haver uma inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado, ou seja, o seu direito que está sendo ameaçado, ele deve possuir valor igual ou superior ao direito que você vai sacrificar. Então vamos de novo. O seu direito, o seu interesse que está sendo ameaçado pela situação de perigo, ele tem que possuir valor igual, patrimônio para salvaguardar patrimônio, ou valor superior ao que você vai sacrificar. Você, para proteger a sua vida, destrói patrimônio. Entendeu? Então, o bem a ser protegido, ele tem que ter o mesmo valor do que você vai sacrificar, ou você protege um bem de valor superior e sacrifica um bem de valor inferior. Tá? O que não pode? Não pode você se valer de... Para proteger um bem inferior, você sacrifica um bem superior. Aí pode? Não. Por quê? Porque aí já não entra nessa hipótese. O que é a tal da inexigibilidade do sacrifício ameaçado? Na situação concreta, era inexigível exigir que você abrisse mão daquele direito seu. Você não deveria abrir mão. Então você deveria sacrificar o do outro para proteger o seu. Mas isso tem que ter um juiz de proporcionalidade. Então você protege um bem de valor igual e sacrifica um bem de valor igual. Patrimônio para proteger patrimônio. Ou você, para proteger a sua vida, lesa o patrimônio, tá? Você não pode, para proteger o patrimônio, sacrificar uma vida. Por quê? Porque aí os interesses estão em desequilíbrio. Professor, o que eu tenho que saber disso aqui? É o seguinte, aqui a gente adotou a tal da teoria unitária. Professor, o que é essa tal da teoria unitária? O que isso quer dizer? Quer dizer que o estado de necessidade, ainda que ele sacrifique um bem de valor superior ao bem ameaçado, ele vai configurar a causa de exclusão, ele vai atuar na ilicitude, tá? O que é a teoria unitária? A teoria unitária, ela faz oposição à teoria diferenciadora. É o seguinte, a teoria diferenciadora, ela fala o seguinte, quando o indivíduo, em estágio de necessidade, a teoria diferenciadora não é adotada no Código Penal, tá? Teoria diferenciadora, ela fala, o indivíduo ele atua em estado de necessidade quando ele sacrificar um bem de igual valor ao protegido ou quando ele sacrificar um bem de valor superior ao protegido. Ele está em estado de necessidade. Ah, o que essa teoria diferenciadora tem de diferente então? Ele fala o seguinte, quando o indivíduo, para proteger um bem inferior, sacrifica um bem superior, aí o estágio de necessidade deixa de ser causa de exclusão da ilicitude e vai virar causa de exclusão da culpabilidade. Essa é a teoria diferenciadora. Tranquilo? Beleza? Agora, o que é o grande X da diferenciadora? Não é adotada a nossa teoria unitária. A teoria diferenciadora, mais uma vez, bem jurídico de valor igual, ou você protege um bem jurídico de valor superior e sacrifica um de valor inferior, estágio de necessidade é uma causa de exclusão da ilicitude. Se você, para proteger um bem de valor inferior, sacrifica um bem de valor superior, aí seria estágio de necessidade. O estágio de necessidade se enquadraria como uma situação de excludente da culpabilidade. A gente adotou essa teoria? Não. A gente adotou a teoria unitária, ou seja, estado de necessidade não vai se aquilatar esse valor do bem jurídico, ele sempre é tido como causa de exclusão do quê? Da ilicitude, tá? Nossa teoria unitária. Não existe no Brasil, no Código Penal brasileiro, essa diferença. Em tal hipótese, estágio de necessidade é a exclusão da ilicitude. Em outra hipótese, ele é da culpabilidade. Não. No Brasil, estágio de necessidade, adotou-se a teoria unitária e ele é uma causa de exclusão da ilicitude. Existe estágio de necessidade no Brasil, no Código Penal brasileiro, como causa de exclusão da culpabilidade? Não. Professor, e aí? O que você tem que saber aqui agora? É o seguinte, eu sacrifiquei para proteger um bem inferior, eu sacrifiquei um bem de valor superior. E agora, o que a gente faz? Se você atuou nessa situação, você atuou na situação prevista no artigo 24, parágrafo 2º. Então, quando você atuar lá no artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, você atuou numa situação em que era razoável que seu direito fosse sacrificado. Por que era razoável que você deixasse seu direito padecer? Você deveria ter deixado o seu direito padecer porque você estava lidando com um direito de terceiro superior. Então você não pode alegar estado de necessidade para proteger um patrimônio, você vai e mata alguém. Então nessa situação é exigível que você deixe padecer o seu patrimônio e resguarde a vida. Por quê? Porque nessa situação o bem a ser protegido ele não está em patamar igual ou superior. Em verdade, o bem a ser protegido aqui ele está em patamar superior. Então quando você atua
ponto A, numa situação em que era exigido que você sacrificasse o bem, mas você não sacrificou o seu bem, você sacrificou o bem de outrem, que possui um valor superior ao seu, aí você vai ser beneficiado com a causa de diminuição de pena. A pena vai ser diminuída aqui, ó, quando você sacrificar um bem de valor superior para proteger o seu bem de valor inferior, você vai ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Professor, de onde você tirou isso? Artigo 24, parágrafo 2º, olha o que ele fala. Artigo 24, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3. Então, o que ele está falando? Ó, na situação, era exigível de você que você deixasse o seu direito padecer e preservasse o direito do outrem. Professor, quando que é exigível que eu deixe meu direito padecer para preservar o direito do outro diante de uma situação de perigo? Quando o direito do outro ele tem um valor superior ao seu. Quando você está em conflito seu patrimônio com a vida de outrem, você deve deixar seu patrimônio para padecer para resguardar a vida do outro. Professor, não deixei não. Foi meu patrimônio que prevaleceu. Então você atuou numa situação na qual era exigido de você que você deixasse seu direito padecer e você não deixou. Ah, então vai ter excluído a minha licitude? Não, você vai poder ser beneficiada com a diminuição de pena de 1/3 a 2/3, tá? Beleza. Professor, só isso? Não. Ainda tem o último elemento, que é o elemento subjetivo. Você tem que ter conhecimento da situação justificante. Isso aqui é o elemento subjetivo do estado de necessidade. É o elemento subjetivo. Beleza. O que é conhecimento da situação justificante? Senhor, se você quiser alegar que você atuou em estado de necessidade, você tem que ter conhecimento da situação de perigo e que você está atuando na proteção de direito próprio ou de outrem. Ah, professor, eu pratiquei um crime aí, depois eu descobri que eu estava numa situação de estado de necessidade. E aí, você vai ser beneficiado por isso? Não, não vai ser beneficiado, tá? Então, para você se beneficiar pelo estado de necessidade, você tem que ter conhecimento da situação de perigo. Você tem que ter conhecimento da situação justificante que levou você a agir em estado de necessidade. Professor, eu cometi um crime, depois eu descobri. Acabou que eu estava em situação de perigo e nem sabia. Olha para você ver, que sorte. Vamos supor, está andando na rua, né? Estou andando na rua e tal, eu vou e vejo um desafeto meu. Eu falo assim, rapaz, você quer saber? Vou dar um empurrão nesse cara e vou empurrar ele no meio da rua, entendeu? Você vai ver um desafeto seu, você quer saber? É hoje que eu mato esse cara. Vou pegar ele aqui, tá andando na beiradinha da calçada, vou chegar, vou empurrar ele na rua. Aí o que acontece? Você vem vindo e tal, quando você empurra ele, que você lança, ele era um cara bem pesado, você empurra e acaba pegando aquele arremesso para trás. Você dá um empurrãozão forte e vem para trás. Na hora que faz isso, vem um carro desgovernado, atropela ele e você escapa por pouco. E aí? Você pode falar, não, foi estado de necessidade, professor, olha para você ver, para salvaguardar a minha vida, eu sacrifiquei a vida dele, peguei o impulso, dei um empurrão nele, peguei o impulso, estava numa situação de perigo, era 2 vidas em jogo, era razoável exigir o sacrifício do direito dele, não tinha outra maneira, o comportamento inevitável, o ato lesivo era inevitável, então beneficiei pela estado de necessidade. Não, você não vai se beneficiar pela estado de necessidade. Por quê? Você não tinha conhecimento da situação de perigo. Foi uma questão de sorte. Você, em verdade, estava tentando era matar aquele indivíduo e empurrar ele na rua. Por sorte, na hora que você empurrou, que deu aquele impulso para trás, veio um carro assim e por conta desse empurrão que você deu 2 passos para trás, após ter ele empurrado, o carro veio e atropelou ele e você safou. Você vai estar beneficiado pelo estado de necessidade? Não, porque você não tinha conhecimento da situação justificante. Você não tinha conhecimento daquele contexto fático que estava gerando ao seu bem jurídico uma situação de perigo. Então, só pode alegar estado de necessidade quem tem conhecimento da situação de perigo. Entendeu? Quem, por acaso, quer cometer um crime, depois, por sorte, verifica, nossa, eu estava em estado de necessidade, salvei um direito próprio e sacrificar ali, vai colar? Não. Elemento subjetivo, tem que ter conhecimento da situação justificante, beleza? Com isso, a gente encerra o estado de necessidade. Ah, não, estou aqui com 2 observações para vocês. Observação 1, OBS 1, coloca aí, até chegar para cá.
Consigna, pausa, copiou, tá? Artigo 24, faça uma leitura da literalidade da lei. Beleza. Artigo 24, o que você vai ter que saber ainda do estágio de necessidade? Cuidado com o furto famélico. Furto famélico configura estágio de necessidade. Professor, o que é o furto famélico? É aquele indivíduo que em situação de extrema miserabilidade, ele não consegue arrumar emprego, ele está numa situação extrema, ele já procurou emprego, não consegue, está desempregado, está numa situação de miséria. Ele, para saciar de maneira direta e imediata a fome dele, ele entra no supermercado e subtrai um pacote de bolachas. E aí, professor, cometeu o crime? Em tese, ele teria cometido o crime de furto, mas isso aí é o que a gente chama de furto famélico, é aquele indivíduo que numa situação de miséria extrema, ele não vendo outra opção para satisfazer a sua fome e proteger até mesmo a sua integridade psíquica, a sua saúde, a sua vida, ele vai, pega e furta algum bem alimentício para satisfazer de maneira direta e imediata a sua fome, entendeu? Isso aí é o furto famélico. Furto famélico configura estado de necessidade, tá? O indivíduo que cometer furto famélico, ele não responde pelo crime, porque ele vai ter excluído a ilicitude dele porque ele atuou em estado de necessidade. Então, coloquei furto famélico configura estado de necessidade. Beleza. Observação 2. Cabe estado de necessidade versus estado de necessidade? Por exemplo, podem, OBS 2, coloquem no seu caderno, observação 2. Cabe estado de necessidade contra estado de necessidade? Sim. Como assim, professor? Vamos supor, o barco naufraga e aí tá lá, você e outra pessoa, um colete salva-vidas, vocês estão a derivas em alto mar. Vocês dois estão em situação de perigo e não há outra situação que não sacrificar a vida do outro para salvar a sua própria. Tranquilo? Para ficar com o único colete salva-vidas. Olha, nessa hipótese, os dois indivíduos estão amparados pelo estado de necessidade. Então, cabe estado de necessidade contra estado de necessidade? Cabe. É perfeitamente possível. Basta que exista uma situação de perigo para duas pessoas. Lembra de dois náufragos num colete salva-vidas. Um agride o outro pensa em agredir um, entendeu? Os dois estão amparados pelo estado de necessidade. Os dois estão em situação de perigo, não existe outra alternativa, os dois direitos legítimos, a vida dos dois, mas só tem jeito de salvar um direito sacrificando o outro. Então, cabe estado de necessidade contra estado de necessidade? Cabe sim, viu, senhores, tá? Então, com isso, a gente encerra o nosso estado de necessidade. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai para legítima defesa, segunda causa de exclusão da licitude. Vamos lá? Então, 6.6.1 foi estado de necessidade, 6.6.1.2 é a legítima defesa. Vamos lá. Professor, onde eu vou achar isso aí? Artigo 25 do Código Penal. Beleza? Vamos lá. Artigo 25. Como sempre, vamos ler a literalidade do dispositivo legal. Pega seu código aí. Artigo 25, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Beleza, professor? Li o artigo. E agora? Agora vamos estudá-lo e vamos destrinchá-lo. Tá. Primeiro requisito aqui, ele falou que é uma agressão injusta. Ele falou que é uma agressão injusta. O que a gente tem que saber? Primeiro, o que é uma agressão e depois o que é injusta, né? Vou pegar aqui injusta, que é um conceito mais simples, e aí eu ganho mais espaço. Injusta é uma agressão, vou te antecipar aqui, contrária ao direito. É uma atitude do agente que ela não está resguardada pelo direito. Então, o que é injusta? Injusta é uma atitude do agente contrária ao direito. O que é uma agressão? Então vamos lá, professor, injusto eu já peguei. O que é uma agressão? Vamos lá. É uma conduta humana que ataca ou coloca em risco bem jurídico alheio.
Então vamos lá, olha a importância. A agressão pressupõe uma conduta humana. Conduta humana que ataca, coloca em perigo bens jurídicos alheios. Bem jurídico de alguém. Tá. Pois bem, primeira coisa que a gente vai estudar na legítima defesa, que é a nossa segunda causa de exclusão da estudo. Legítima defesa não é situação de perigo, é agressão injusta. Senhores, é muito diferente. Na legítima defesa, ela pressupõe uma conduta humana, porque a agressão só pode ser oriunda de conduta humana. Então, legítima defesa pressupõe uma agressão. A agressão é conduta humana que ataca ou expõe a perigo bem jurídico de outrem, bem jurídico de terceira pessoa, tá? Então, agressão, conduta humana. Então, legítima defesa, ela parte de uma conduta humana, tá? E estado de necessidade, conduta humana, fato da natureza ou ataque de animal não determinado do dono. Legítima defesa, agressão. Agressão é uma conduta humana que ataca ou coloca em perigo bem jurídico de outrem. Professor, é uma agressão, é uma conduta humana que ataca bem jurídico de outrem. Entendi. O que é injusta? É injusta porque é uma conduta humana que ataca bem jurídico de outrem e ela é injusta. Ela não é resguardada pelo direito. Então é uma agressão que é uma conduta humana que ataca bem jurídico de outrem e essa agressão, ela é resguardada, ela está amparada pelo direito? Não. Ela é uma agressão injusta. Beleza, pegou. Essa agressão injusta é uma conduta humana, tá? Beleza. Aqui eu quero pôr um OBS aqui só. Que até eu já falei lá no outro, mas vou colocar aqui. Animal que vou colocar aqui de novo. O animal, lembra do cachorro aí, que é um bom exemplo. Animal que te ataca a mando do dono. E aí, é legítima defesa ou estágio de necessidade? Eu te falei. A questão do animal, a questão do cão que te ataca na rua, depende. Se esse ataque de animal não é determinado pelo dono, é estágio de necessidade. Se o ataque do animal, ele é a mando, ele é determinado pelo dono, você mata esse animal, você atuou em legítima defesa. Então vamos lá, ataque de animal, como que funciona? Se ele não é determinado pelo dono, estágio de necessidade. Se é a mando, se é um ataque determinado, o dono manda o cachorro dele te morder e você mata esse animal, você matou esse animal em legítima defesa. Se você mata um animal que está andando pela rua e te ataca, não foi a mando do dono, você matou esse animal em estado de necessidade. Beleza. Segundo, vamos lá, acelerando. É uma agressão injusta, essa agressão pode ser atual ou iminente. Professor, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Só lembra lá que no estágio de necessidade era um perigo atual. Estágio de necessidade aceita perigo iminente? Não. Na legítima defesa é uma agressão injusta atual ou iminente. Literalidade da lei, tá? Aqui não tem nada que se discutir não. Você vai ser uso, você vai se valer do uso moderado. Você vai se valer do uso você vai fazer um uso moderado dos meios que possui. Tá? Então você faz um uso moderado dos meios que possui. Aqui é o seguinte, você está numa situação, tá diante de uma situação de agressão injusta, atual ou iminente, você vai se valer moderadamente dos meios que possui. Uso moderado dos meios que possuir, tá? Então, senhores, é o seguinte, você tem que ter uma atuação moderada. A legítima defesa, ela pressupõe equilíbrio, tá? Ela pressupõe uma reação moderada. Ah, professor, não é tão simples assim. Na hora, uma exaltação dos ânimos, é a vida que está em jogo, a gente não tem uma balança, não. Sim, o juiz vai aquilatar isso no caso concreto e ter um bom senso. Mas você já tem que ter em mente que legítima defesa, ela pressupõe um uso moderado dos meios que o agente possui.
tranquilo? Então ele tem que se valer de maneira moderada dos meios que ele tem à disposição dele naquele momento para repelir aquela injusta agressão. Professor, é uma situação de estresse. Sim, o juiz vai considerar isso no caso concreto. Ninguém está com uma balancinha ali e numa situação de extrema calma, não. Sim, mas mesmo sendo a situação de estresse, o direito não deu um cheque em branco, não. Ele falou que tem que usar de maneira moderada os meios que você tem à sua disposição. Se você se exceder, você vai estar extrapolando a sua legítima defesa e você responde pelo excesso, tá? Beleza. O que mais? Para defender direito próprio ou de outrem, né? Você pode alegar a legítima defesa própria ou de outro, defesa de direito próprio ou de outrem, gente. Então, pode legítima defesa própria para defender direito meu, tá? O indivíduo me ataca com a faca, ele vem com um facão enorme para cima de mim e aí eu saco meu revólver e disparo contra ele, legítima defesa própria. Eu tô andando na rua, vejo o indivíduo pegando uma faca e indo desferir uma facada contra outro. Eu vou e disparo um tiro nesse indivíduo que está com essa faca na mão, ele cai e morre. Legítima defesa de terceiro. Pode legítima defesa própria, quanto pode legítima defesa de terceiro. Tranquilo? Pode ser para defender direito próprio ou direito de terceiro. Precisa de consentimento do terceiro que você vai defender, gente? Óbvio que não, tá? Então pode legítima defesa própria de terceiro. Precisa de consentimento desse terceiro que você está tutelando o direito dele? Óbvio que não, gente. Só você pensar até uma situação prática. Ali naquela situação, o indivíduo prestes a desferir uma facada contra o outro, você vai perguntar para ele, e aí, você quer que atue em legítima defesa para te proteger? Até você perguntar, o cara já levou a facada, entendeu? Até por uma questão prática, por uma questão dia a dia, não precisa do consentimento de quem você vai proteger o direito, tá? Pode legítima defesa para proteger direito próprio, legítima defesa para proteger direito terceiro. Beleza? O que mais? E por fim, né, o elemento subjetivo. Você tem que ter conhecimento da situação justificante. Gente, esse elemento subjetivo aqui, cuidado com ele, tá? Por quê? Porque é o seguinte, às vezes você foca tanto no objetivo e esquece do subjetivo. É o seguinte, se você quiser alegar a legítima defesa, você tem que ter conhecimento dessa situação justificante. Por exemplo, vamos supor essa situação hipotética aqui, ó. O A, ele tem um desafeto que é o B. Aí, em dado momento, ele vê esse B na rua, ele pega a arma dele e dispara 3 tiros contra esse B e mata o B. Quando ele chega mais perto, ele verifica que o B estava prestes a desferir uma facada contra o C. E aí, te pergunto, ele matou o B em legítima defesa de terceiro do C? Não, porque ele não tinha conhecimento da situação justificante. Para agir em legítima defesa, você tem que ter conhecimento daquela agressão, tem que ter conhecimento que você está atuando para proteger direito ou outro. E nessa hipótese, você vê um desafeto, pô, já estava procurando esse desafeto, no dia tal, na hora tal, você encontra com ele e fala, vou matar ele agora, encontrei ele, situação oportuna. Você pega e dá tantos tiros nele. Na hora que você dá tantos tiros nele, ele cai lá morto, aí você chega mais perto, estava de longe, vê que ele estava com a faca na mão e ele ia, nesse instante que você tirou nele, desferir facadas contra um indivíduo que estava de costas na frente dele. Você pode alegar que você atuou em legítima defesa de terceiro? Não, porque você não tinha conhecimento da situação justificante. Se você quiser alegar a legítima defesa, você tem que ter conhecimento da situação justificante. Beleza. Tá. Algumas observações que eu coloquei aqui para vocês. Bom a gente falar. OBS 1. OBS 1, coloque em seu caderno, tá? Vou pôr aqui também. Agora sobrou um espacinho aqui. OBS 1, coloca aí. OBS 1. Cabe legítima defesa contra ato de inimputável. Cabe legítima defesa contra ato de inimputável. Professor, o que é isso? Imagina que uma pessoa aí com deficiência mental, retardo mental, aquela pessoa que tem algum problema mental, ela vem e por qualquer motivo ela vem te atacar com a faca. Cabe legítima defesa contra essa agressão injusta de um inimputável? Cabe, tá? Um adolescente aí, 16 anos, rapaz de grande porte e tal, ele é inimputável. Ele vem te atacar com a faca. Cabe legítima defesa contra esse ato dele? Cabe. Então você colocou no seu caderno. Cabe legítima defesa contra ato de inimputável. Senhores, a doutrina só faz uma ressalva. Cabe legítima defesa contra o ato de um adolescente? Cabe, tranquilo. Com a criança, até caberia, só porque tem que observar a razoabilidade, tá? Não é razoável, por exemplo,
você alegar legítima defesa contra um ato de uma criança aí de 2 anos, de tenra idade, de 3 anos, que vem te dar uma mordida e que às vezes vem te dar uma unhada, entendeu? E não, proporcionalidade, tá? Equilíbrio. Cabe legítima defesa contra ato inimputável? Cabe, mas desde que numa situação razoável. Você querer alegar legítima defesa porque uma criança aí de 3 anos veio e te mordeu, você foi desferir um soco no rosto dessa criança que até provocou um afundamento facial, não, aí já fugiu ao critério da razoabilidade, tá? Então cabe contra ato inimputável, cabe contra criança, até pode caber, contra adolescente também, mas cuidado, contra criança de tenra idade, uma criança bem nova, uma criança aí com 2, 3 anos, aí não, tranquilo, aí não, porque já faltou razoabilidade, tá? Beleza? Essa era a observação 1, cabe legítima defesa contra ato inimputável. OBS 2. Aqui é o erro na execução e legítima defesa. Professor, o que é isso aqui? O que é esse tal de erro na execução e legítima defesa? Gente, o erro na execução, vem aqui comigo, a gente vai ler a literalidade positivo legal que ajuda. Olha o que é o erro na execução. Artigo 73 do Código Penal, vai lá comigo. Quando por acidente ou erro nos usos dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente queria ofender, aplica-se a regra do artigo 70, que é o concurso formal de crime. Beleza. Professor, o que é esse erro na execução? Artigo 73 no Código Penal, tá? O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, é quando o indivíduo, por acidente ou erro nos usos do meio da execução, ele atinge pessoa diversa daquele que queria atingir. Professor, põe isso na prática, eu não estou entendendo nada. É o seguinte, o indivíduo vem agredir você com a faca e você saca a sua arma e vai efetuar um disparo. Quando você vai efetuar o disparo, você erra o indivíduo que estava te agredindo com o facão e acerta o indivíduo que estava do lado e mata o indivíduo que estava no lado. Você é ruim de mira demais, o indivíduo vem te agredir com a faca, correndo para cima de você, você saca a sua arma para efetuar o disparo, você erra o agressor e atinge a pessoa que está do lado e mata essa pessoa que estava do lado. Olha, quando por acidente ou erro nos usos dos meios de execução, quando por acidente ou erro nos usos dos meios de execução, o agente atinge pessoa diversa daquele que queria, ele responde como se ele tivesse atingido a pessoa que ele queria atingir. Então eu te pergunto, então nessa situação, eu vou responder por esse homicídio que eu cometi aí, porque eu queria tirar no cara que estava me agredindo, errei e atingi um terceiro. E aí, como que fica a legítima defesa e o erro na execução? É o seguinte, a legítima defesa vai se estender a esse terceiro que foi acertado por erro de execução. Então você vai responder pelo crime praticado contra esse terceiro, que você é ruim de mira, que você errou o tiro, que houve acidente ou erro no uso dos meios de execução? Não. A legítima defesa se estende a ele, tá? Então como que fica? Erro na execução e legítima defesa. A legítima defesa será aplicada no caso de erro da execução? No caso em que o indivíduo, para salvaguardar direito próprio, ele acaba efetuando um disparo numa situação razoável, é claro, porque o STF entende que legítima defesa tem que ter razoabilidade e proporcionalidade. Ele acaba efetuando disparo, erra o agressor e atinge uma terceira pessoa. Essa legítima defesa contra o agressor vai se estender a essa outra pessoa? Sim. Então caberá legítima defesa na hipótese de erro na execução. Ele responde por esse erro? Não. A legítima defesa vai se estender a esse erro, tá? Então, legítima defesa e erro na execução. Como é que fica nessa hipótese? Errei o agressor e atingi o do lado e matei. Respondo pelo quê? Por nada. Estou resguardado pela legítima defesa. O que houve, em verdade, foi um erro na execução, tá? A legítima defesa se estende a esse terceiro e eu não respondo por nada. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu salvei aqui para vocês. Cabe, OBS 3. E meu canetão? OBS 3. Caberia legítima defesa real versus legítima defesa real? Não. Então coloque no seu caderno. Legítima defesa real versus legítima defesa real é aceitável? Não, tá? Por quê? Porque a legítima defesa ela pressupõe uma agressão injusta. Agressão injusta é uma conduta humana que ataca bem jurídico e essa conduta humana ela é contrária ao direito. Não tem como haver, então, legítima defesa real versus legítima defesa real.
Lembra que o estado de necessidade tem. Tem como haver estado de necessidade real versus estado de necessidade real? Tem. Tem como haver legítima defesa real versus legítima defesa real? Não. Perfeito. OBS 3. OBS 4. Vamos lá? OBS 4. Professor, o que é OBS 4? É a famosa legítima defesa sucessiva. Vamos lá? Professor, o que é essa tal de legítima defesa sucessiva? É o seguinte. Legítima defesa sucessiva é quando o agressor se protege dos excessos dos meios defensivos utilizados pelo agredido. Senhores, é o seguinte, isso aqui até soa engraçado, mas acontece. O que é a legítima defesa sucessiva? Ela ocorre quando o agressor, que é o cara que está agredindo, ele vai ter que se defender dos excessos praticados pelo agredido na seleção dos meios de defesa que ele se vale. Então, legítima defesa sucessiva é assim, eu vou agredir de maneira injusta você que está em sua casa. Então, eu sou o agressor. Eu vou agredir você de maneira injusta. Então, olha, eu sou o agressor, você é o agredido, tá? Olha, entende a legítima defesa sucessiva. É quando o agressor, ele agride alguém. E aí o agredido, ele vai o quê? Reagir e ele deve se valer moderadamente dos meios que ele possui para poder repelir a minha agressão. Você deve se valer de maneira moderada dos meios postos à sua disposição para repelir essa injusta agressão. O que acontece? Você se excede na repulsa dessa agressão minha. Eu, que eu era o agressor, eu acabo me tornando agredido. Então, o que é a legítima defesa sucessiva? É quando o agressor, ele acaba tendo que se defender dos meios utilizados pelo agredido para se defender. Entendeu? Então, o que é a legítima defesa sucessiva? Quando o agressor, ele acaba tendo que se defender dos meios utilizados pelo agredido para se defender. Professor, me dá um exemplo disso. É o seguinte, você que está em sua casa e eu sou agressor. Vou para cima de você desferindo socos contra você, sem nenhuma situação qualquer. Fui para cima de você desferindo socos. Olha aí, agressão injusta. E aí você faz o quê? Você vem e você saca aí, sei lá, você estava com um cacetete escondido, você saca um cacetete e me dá uma cacetada. Eu fui para cima de você com a mão limpa, fui dando socos contra você. Você pega aí um pedaço de pau, dá uma cacetada em mim. Olha, cessou a agressão, tá? Aí o que acontece? Você desfere uma paulada, eu caí no chão, beleza. Aí fiquei quieto, tava lá quieto, aí você continua, vem e continua desferindo pauladas contra mim. Olha aí, o agressor, ele está se tornando o que agora? O agredido, porque a agressão cessou e o agressor agora vai ter que se defender dos meios utilizados pelo agredido para se defender. Então, olha aí, eu quero o agressor, agora estou caído no chão, rendido, e você vem e fica desferindo pauladas. Aí nasce a legítima defesa sucessiva. Se você começa a se exceder nesses meios que você tem para se defender, quando você começa com esse excesso intensivo, aí eu que estou armado, você vem e não para. Eu caído no chão, rendido, você continua. Eu, para proteger dos meios que você utilizou para repelir a minha agressão, você já está se excedendo. Eu vou e saco a minha arma e atiro em você. Entendeu? Isso é legítima defesa sucessiva. É quando o agressor, ele tem que se defender dos meios utilizados pelo agredido. Entendeu? Então, olha lá. Legítima defesa sucessiva. O agressor se protege dos excessos dos meios defensivos utilizados pelo agredido. Então, onde que é o problema aqui? É excesso dos meios defensivos utilizados pelo agredido. O agredido, ele se vale de maneira excessiva dos meios que ele possuía para se defender, entendeu? Então, o que é a legítima defesa sucessiva? Conseguindo aí. O agressor se protege dos excessos dos meios defensivos utilizados pelo agredido. O agressor se protege dos excessos dos meios defensivos utilizados pelo agredido, tá? Beleza, há um excesso dos meios defensivos utilizados pelo agredido, acaba que o agressor tem que se defender do excesso desse meio utilizado pelo agredido para se defender, entendeu? Pegou? Tá, legítima defesa sucessiva. Por fim,
legítima defesa putativa. A gente falou da legítima defesa sucessiva, nosso OBS 5. Legítima defesa putativa. Senhores, aqui eu não vou me delongar, nem vou aprofundar, não. Vou falar a questão mais comum. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Você tem um desafeto, tá? Você tem um desafeto de longa data. Um dia, num beco escuro, você encontra aquele desafeto seu. Esse desafeto leva a mão atrás e você supõe que ele vai sacar uma arma contra você, porque ele já tinha dito em outras oportunidades que a próxima vez que você se encontrasse, ele iria te matar. Então você, nesse beco escuro, este desafeto já falou que ia te matar. Na hora que você se depara com ele nesse beco escuro, ele leva a mão para trás. Na hora que ele leva a mão para trás, ele já havia te ameaçado. Você, supondo que ele vai sacar uma arma para atirar em você, você mais rápido que ele saca a sua arma e atira contra ele. E você efetivamente mata ele. Quando você chega lá, você chega perto dele, ele está caído lá com a carta na mão. Ou seja, ele tinha resolvido te pedir perdão, ele estava com essa carta, ele não foi sacar a arma aqui nada. Ele ia sacar essa carta aqui do bolso e te entregar para poder te pedir perdão e tentar restabelecer a paz entre vocês dois. Isso aí, esse agente atuou em legítima defesa putativa. Por quê? Ele pressupôs existir situação de fato que resguardaria ele atuar em legítima defesa. Mas no mundo fático, no mundo real, não existia agressão injusta. Então, onde que a agressão injusta aconteceu? Na cabeça dele. Isso é a legítima defesa putativa. Quando a agressão injusta ocorre na cabeça de quem? Do agente. Eu suponho situação de fato que, se ela existisse, tornaria a minha ação legítima. Eu suponho uma situação de fato que, se ela realmente existisse, minha ação seria legítima. Eu suponho que ele estava com a mão para trás para sacar e atirar em mim. Eu suponho uma situação de agressão injusta na minha cabeça. Mas no mundo dos fatos, essa agressão ocorreu? Não. Ele, em verdade, ia pôr a mão ao bolso para me entregar uma carta e me pedir perdão. Então, isso foi um típico exemplo de legítima defesa putativa. É quando a agressão só acontece na cabeça de quem atua em legítima defesa. Tranquilo? Legítima defesa putativa é quando o agente supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima, mas essa situação de fato não existe. Onde que a agressão ocorreu? No mundo dos fatos? Não, só na cabeça do agente que supôs que essa agressão iria ocorrer. E aí, professor, como é que fica essa legítima defesa de fato? Essa legítima defesa putativa. Se for uma situação em que o erro era invencível, vai estar se afastado qualquer responsabilização, tá? Beleza, era isso que eu tinha para falar para vocês contra a legítima defesa. Copia aí. Acho que ficou bem trabalhada essa legítima defesa, tá? Pausa, copia o vídeo. Senhores, aí encerramos a legítima defesa. Pausa aí, bebe uma água, bebe um cafezinho. No próximo vídeo a gente se encontra, tá? Para falar do exercício regular de direito, do estrito cumprimento do dever legal, da causa supralegal de exclusão da licitude, que é o consentimento do ofendido, e no excesso nas causas de justificação. Beleza? Próximo vídeo a gente se encontra.